Graça e paz perfeita vos seja multiplicada. É triste quando você ouve a palavra tarde demais. Para qualquer coisa, é triste ouvir essa palavra. Mas é preciso diferenciar que existe uma diferença muito grande entre tarde demais e simplesmente tarde. Eu diria que com a sensação de que o tempo está passando tão rápido, eu diria que com o avanço dos meios de comunicação e de transporte, qualquer coisa que fôssemos dizer hoje já é tarde, porque as coisas acontecem muito rápido. Mas talvez não seja tarde demais. E aqui é que está a diferença. Hoje vamos meditar no que é tarde e no que é tarde demais. Livro de Jonas, capítulo 2, versículo 1. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, nas entranhas do peixe. Aqui, Jonas estava orando ao Senhor no ventre de um peixe. E ele estava orando no ventre do peixe porque provavelmente ele foi desobediente, ele não orou antes, ele não buscou ao Senhor antes, ele fazia as coisas do jeito dele. E vamos meditar aqui e em outras passagens bíblicas também, e eu tenho certeza que Deus falará com você através desse devocional. Mas quero lembrar você, fique até o final para orar comigo, para que Deus venha nos livrar de precisar de orar de dentro do ventre de um peixe. E quero pedir você, deixe aí alguma forma de interação, um comentário, uma paz do Senhor, um bom dia, uma boa noite, um amém, só para eu saber que você está, que eu não estou sozinho nessa missão. Aqui vemos o profeta Jonas precisando de orar. No momento em que Jonas deveria ter orado antes de pegar a embarcação, no momento em que o barco estava para se afundar, ele estava dormindo, e quando não tinha mais solução aos olhos humanos, ele estava no ventre de um peixe. Lá ele ora ao Senhor. Eu sempre digo, Jonas orou ao Senhor no ventre do peixe porque ele deixou de orar quando estava tudo bem. Porque ele não orou quando ainda a tempestade apenas estava brava, querendo afundar o barco. Vemos, por exemplo, embora Jonas tenha orado no ventre do peixe, a oração de Jonas foi tarde, mas não foi tarde demais. Ele ainda conseguiu concluir o seu chamado, o seu ministério. Ele ainda conseguiu realizar a obra que ele deveria realizar. Muitas pessoas, por exemplo, eu fiz questão aqui de separar algumas situações na Bíblia que foi tarde demais. Uma delas, a primeira delas, que eu separei, a geração do tempo de Noé. Aquela geração que esperou o dilúvio, Noé construir a arca, esperou o dilúvio vir, esperou Deus trancar a porta por fora, para eles querer entrar na arca, para eles dar ouvido àquilo que Noé havia pregado durante muito tempo. 120 anos para que o dilúvio viesse, e mesmo assim, eles esperou ficar tarde demais para tomar uma iniciativa. Não espere tanto assim. Mas Jonas, ele não esperou ficar tão tarde. Ele orou antes. Ele não esperou a morte chegar. Ele pediu a Deus na profundeza, ali no ventre do peixe. Você quer ver outra situação de pessoas que esperou ficar tarde demais? As virgens loucas. Elas ficaram ali, tinha a lâmpada, tinha a lâmpada acesa, mas o noivo tardou. E quando elas perceberam, já era tarde demais. Não espere. Não espere muito tempo para você colocar azeite de reserva nas suas vasilhas. Eu fico reparando pessoas que têm vontade de pregar o evangelho, têm vontade de ser obreiro, de ser pastor, de ser, sei lá, evangelista, louvorista, mas elas falam, primeiro eu vou fazer isso, primeiro eu vou fazer aquilo. Quando você terminar de fazer tudo o que você tem vontade de fazer, será tarde demais.
Ou será apenas tarde? Já está tarde. Você está com 20, 30, 40, 50 anos e não está ainda fazendo nada para a obra de Deus. Já está tarde. Eu digo que não está tarde demais, mas tarde já está. Porque é urgência o Evangelho. Os campos estão brancos para a ceifa. É o que diz a palavra de Deus. Jesus sempre dizia: a minha ocupação é fazer a vontade do meu Pai, é cuidar das coisas do meu Pai. Essa terra não é o nosso descanso. Eclesiastes capítulo 2, versículo 1. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos. Ou seja, você fica velho. Dos quais venham a dizer: não tenho neles contentamento. Não tenho mais prazer para mais nada, alegria para mais nada, vigor para mais nada. Não espere tanto tempo. Livro de Hebreus, capítulo 3, versículo 7. Deixa eu ler também. E vai ser o último versículo que eu vou ler aqui para a gente orar. Hebreus, capítulo 3, versículo 7. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações. Esses dias para trás aí, eu trouxe um devocional aqui falando que Deus estava à porta e batia. E se alguém ouvisse a voz, ele entraria. Eu venho hoje trazer uma meditação sobre o que é tarde e o que é tarde demais. Tarde demais é quando você desperdiça todas as oportunidades que você teve. E tarde é simplesmente quando você está procrastinando as coisas. E eu não estou falando apenas de obra de Deus. Talvez seja tarde para você dar atenção para os seus filhos, para respeitar sua esposa, para amar seu marido, sei lá. Mas não quer dizer que é tarde demais. Talvez ainda você consiga fazer algo que você ainda não... A ficha não caiu, que o tempo está passando. Não espere demais. Até mesmo para você se divertir. Tem pessoas que juntam dinheiro a vida toda e tem sonho de conhecer, sei lá, as cataratas do Iguaçu, Fernando de Noronha, não sei. Vai esperar as cataratas tampar as suas vistas? Vai esperar você não conseguir mais caminhar direito? Aproveite. Não espere ficar tarde demais. Vamos orar? Senhor Deus, ensina-nos a servir ao Senhor em espírito e em verdade. Deus, ensina-nos a dar prioridade para aquilo que é mais importante. Que nós venhamos saber discernir, Pai, entre a mão direita e entre a mão esquerda. Foi o que o Senhor disse que o povo de Nínive não sabia fazer. Deus, que o Senhor venha, Pai, nos levantar com poder e com glória, e que nós não venhamos, Pai, viver pessoas aborrecidas, que passa a vida toda e depois reclama que não fez nada na vida. Deus, ainda que nós temos pouca força, ainda que nós temos pouco recurso, que nós venhamos fazer, Pai, tudo o que estiver às nossas mãos, tudo o que estiver em nossas condições, Pai. E esse irmão e essa irmã que está, meu Pai, procrastinando na fé, que está, meu Pai, delongando demais. Deus, que o Senhor venha, Pai, fortalecer essa vida, dá juízo para esse irmão, dá juízo para essa irmã, em nome de Jesus Cristo. Que essa mensagem possa servir de alimento, que o Espírito Santo possa trazer mais revelação dessa palavra no seu entendimento, e até amanhã com mais um devocional, se o Senhor assim o permitir.